Boa tarde a todos. Como introdução a esta próxima sessão, eu gostaria aqui de referir alguns pontos sobre a forma como as instituições do ensino superior, através dos seus pilares de atuação, nomeadamente a criação de conhecimento, através da investigação, a transmissão de conhecimento no ensino e a socialização desse conhecimento, como é que esses pilares podem contribuir para o desenvolvimento das competências digitais dos cidadãos e das cidadãs. Efetivamente, a questão é que como é que pode a Universidade contribuir para a preparação de estudantes que venham a ser cidadãos comprometidos com a comunidade e com as competências digitais adequadas. Esta é uma questão que está cada vez mais em cima da mesa, em análise, e que vamos ter, de seguida, vamos ter aqui a presença de vários elementos investigadores e docentes de instituições do ensino superior para debater, para nos ajudar a refletir sobre estes pontos. Efetivamente, e continuando neste lançar de questões sobre este tema, quais são efetivamente os principais desafios que existem atualmente e tendo em conta o momento, estes últimos tempos, que são momentos em que tem havido uma transformação enorme na sociedade e também, obviamente, nas instituições de ensino superior. Que desafios é que se colocam hoje em dia e de que forma é que as instituições de ensino superior poderão e estão a adaptar-se e a alterar a sua forma de funcionar e de se relacionar com a sociedade nomeadamente neste domínio concreto das competências digitais e na formação de cidadãos e de cidadãs possuidores dessas competências. Quais são as implicações que isso tem? No fundo, eu aqui estou a lançar algumas das questões que a seguir irão ser analisadas com mais detalhe pelos oradores seguintes. Ainda lançando questões, e já vou passar a uma outra parte, uma brevíssima reflexão, também será importante discutir um pouco sobre o ponto de situação em Portugal. Efetivamente, como é que as instituições de ensino superior portuguesas se estão a posicionar e como é que estão a ter ou não a capacidade de se adaptar e de certo modo, de se reinventar nestes momentos complexos e algo difíceis e que exigem de todos nós, mas que também, como é comum às vezes dizermos, são também oportunidades de nos alterarmos, de modificarmos e de melhorarmos no nosso global. Portanto, como eu já referi, muitas perguntas e essencialmente muitos desafios. Eu, para não ser só perguntas e questões aqui colocadas, gostaria de dar um exemplo, e tenho aqui umas notas por causa disso, que é um estudo que foi feito há alguns anos, antes da situação da pandemia, um estudo que foi feito pela Ernst & Young para um conjunto de universidades australianas, e que é intitulado University of the Future, e que começa, assim e realço que é pré-pandemia, mas começa com uma frase assim de choque quase, a dizer: o atual modelo universitário será inviável na sua quase totalidade a breve prazo. Isto foi antes da pandemia. E depois avança com fatores, e um dos principais fatores que é referido como fator de mudança e que diz o atual modelo não vai servir no futuro e vai implicar reinventar-nos, o principal fator é a digitalização e as competências digitais. E referem, e aqui estou a ler com uma tradução minha, mas as tecnologias digitais transformarão a forma como a educação será efetuada e acedida e a forma como o valor é produzido e transmitido nas instituições de ensino superior. Okay? E, portanto, isto é interessante ver que pré-pandemia não havia perspectiva, quer dizer, ninguém iria imaginar o que é que seria acontecer passado uns anos, mas é um estudo que foi feito e que diz isto de uma forma muito clara. Portanto, cada vez já era verdade há 5 anos, é cada vez mais verdade hoje em dia e é um foco fundamental, de facto, toda esta temática. E para terminar, e aqui dizer, para nos ajudar, no fundo, a refletir sobre sobre este tema e algumas das questões que eu aqui referi, vamos ter
um painel com intervenções de docentes e investigadores de diversas instituições de ensino superior e que vão abordar, de facto, algumas destas questões, desde a identificação de áreas críticas, a repercussão nas práticas existentes, como eu referi aqui, o reinventar das instituições de ensino superior, e passando por implicações em termos de infraestruturas, a importância na diversidade e na multitransdisciplinaridade no ensino superior. Vão ser tudo temas que vão ser abordados daqui a pouco e que nos ajudarão, no fundo, a refletir sobre este tema que é fundamental e é um grande desafio que se coloca às instituições do ensino superior, mas à sociedade em geral, e não só em Portugal, mas a nível global. Obrigado. Muito obrigada. O Paulo Quaresma lançou aqui algumas dicas para o debate que se segue e é composto por 5 convidados. São eles Susana Sargento, professora catedrática na Universidade de Aveiro, Inês Seca Ruivo, professora associada no Departamento de Artes Visuais e Design da Universidade de Évora, Delfim Leão, professor catedrático do Instituto de Estudos Clássicos e investigador do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra. Inês Lince, presidente do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa. E também Rui Oliveira, investigador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência. Ora, já cá temos os nossos 5 convidados. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Pegando um bocadinho, Susana Sargento, no que dizia há pouco o Paulo Quaresma, e falamos aqui, temos ao longo desta sessão falado do ensino, tínhamos aqui uma aluna do básico, falámos do secundário, agora chegamos a falar do universitário. Pegando no que dizia o Paulo Quaresma, quais é que são, na sua opinião, as principais áreas críticas que devem merecer a aposta das universidades portuguesas no sentido de melhorar a capacitação digital? Hoje em dia, como se viu, não é? Com estas questões todas da pandemia, o digital trouxe uma maior necessidade, não é? E as universidades também estão a mudar e a tentar tornar-se o mais dinâmicas possíveis, também para mudar, para poder dar as respostas necessárias, não só à questão que temos vivido, mas também nas várias áreas da digitalização. E, por exemplo, existem áreas como hoje em dia se fala imenso, não é? Inteligência artificial, na parte dos dados e do conhecimento através dos dados, nas comunicações, não é? E como é que nós podemos ter as comunicações, as novas áreas da comunicação nos vários, que nós chamamos verticais, tanto na indústria como na mobilidade, como nos vários, como na educação, como na saúde também. E depois está todas as questões da segurança. Agora, as universidades também se estão a preparar, têm-se vindo a preparar. Porquê? Porque, por um lado, o sistema universitário também está a mudar, ou seja, havia todo este ponto dos mestrados integrados e neste momento há uma revolução, não é? Que vão iniciar agora os novos mestrados. Alguns já iniciaram ano passado, outros já estão a iniciar este ano. E isto faz com que seja possível as universidades terem mestrados também mais focados em determinadas áreas, por um lado, e por outro lado que pessoas que tenham feito as suas licenciaturas numa área, por exemplo, menos digital, que possam depois complementar com mestrados também que vão nessas áreas. E depois há também a parte de investigação, que eu acho que é muito importante. Por exemplo, hoje em dia está-se a apostar muito, eu acho ótimo, nos próprios laboratórios de investigação. E os laboratórios de investigação não dentro do laboratório, mas fora do laboratório. Por exemplo, nas cidades, na própria indústria, em que
estamos a colocar a investigação ao serviço da indústria e dos cidadãos também. Eu acho que isso faz com que, por um lado, nós consigamos ter experiências diretamente com os cidadãos, mas também que os cidadãos possam utilizar a investigação diretamente enquanto ela está a ser realizada. E eu acho que a partir daí nós podemos dar grandes avanços nesta área. E de resto, prova bem a forma como as próprias universidades se têm reinventado com esta mudança tão rápida. Inês Seco Ruivo, como é que aqui o digital e o design acabam por se cruzar? Estão cruzados. A área do design é uma área que atua de forma mediadora em termos de trabalho colaborativo de várias outras áreas. E, nesse sentido, aquilo que é a dimensão do desenvolvimento dos processos de inovação têm como pressuposto, nomeadamente na área do digital, têm como pressuposto a integração da vertente que diz respeito à visão holística do design, na articulação entre a sociedade, a cultura, a tecnologia, a economia, etc. Portanto, hoje, pensarmos aquilo que seja a capacitação digital dos portugueses ou de qualquer país, eu diria que tem que articular necessariamente também a integração do design e, em particular, o design digital. Nomeadamente, se pensarmos que, historicamente, o design focando-se nos fatores humanos, faz a articulação, no fundo, também, e concilia isso com a dimensão da tecnologia, do que é realizável em termos tecnológicos, com aquilo que são estratégias de comercialização ou de implementação viáveis, tendo como resultado último ou objetivo último valor para determinado utilizador ou grupo de utilizadores e também, obviamente, oportunidade de mercado. O design digital, em particular, neste domínio, trabalha, no fundo, define aquilo que são as estratégias visuais de comunicação e de organização estratégica da comunicação, daquilo que seja a plataforma que se quer comunicar, considerando como basilar o domínio da interação com o utilizador, o interface com o utilizador e, por outro lado, integrando nessa área questões relacionadas com a ergonomia cognitiva, com a psicologia da cor e da forma, com aquilo que são estratégias de hierarquia visual de organização da informação e depois aplicando isso em modelos de validação da solução e do seu alinhamento com os problemas de origem, não é? Com aquilo que são os objetivos de origem, através de outros métodos como, por exemplo, o User Flow, User Journey, etc. Obviamente que este trabalho, no caso do design, apesar de conciliar as várias áreas, tem, como disse há pouco, o foco muito forte centrado naquilo que é a pessoa que vai utilizar determinada plataforma, permitindo a facilitação do acesso e da interação com a plataforma. Basta pensarmos, por exemplo, no caso da Apple. O sucesso de democratização da Apple dá-se com o lançamento do iTunes. E o iTunes, obviamente, para além de toda a dimensão ligada à inteligência artificial, etc., o iTunes tem o seu sucesso naquilo que é a promoção de uma nova experiência de ouvir e partilhar música. E é disso que estamos a falar. Portanto, é o foco nos fatores humanos, obviamente congregando com tudo o resto, mas é o foco na dimensão da experiência e da fruição dessa experiência. Claro que nós hoje não podemos só falar eu acho que não devemos pensar no desenvolvimento da capacitação digital ou outros níveis, pensando numa ou noutra área. Temos que pensar... É um trabalho complementar, não é como um todo. Como é evidente, quer dizer, nomeadamente considerando aquilo que é a complexidade dos problemas societais de hoje, nós não podemos olhar para o desenvolvimento de inovação ou de capacitação digital focados numa ou em duas áreas. Eu diria que temos que congregar áreas transdisciplinares. Sempre focando aqui na ideia de que ninguém deve ficar para trás, nomeadamente a questão da inclusão digital. Exato, não é? É fundamental. Fundamental, a dimensão da inclusão digital e, nomeadamente a esse nível, quer dizer, as questões que eu referia relacionadas com a ergonomia cognitiva ou aquilo que é o estudo fino do qual é a experiência que nós queremos proporcionar e que queremos oferecer, a prenda que queremos oferecer, considerando um determinado grupo de pessoas com determinadas características previamente identificadas, estudadas, etc., é muitíssimo importante. Faz toda a diferença. Faz. Teófilo Leão, nós temos falado aqui, temos centrado o nosso dia muito aqui nas pessoas e nós sabemos que, de facto, a digitalização tem sido um processo
rapidíssimo que traz imensas repercussões também ao nível do ensino secundário, mas falando das pessoas, está de facto, na sua opinião, o ensino superior de alguma forma preparado para colocar o cidadão no centro, para que ele de alguma forma possa também contribuir para a construção da ciência e do conhecimento? Essa é uma ótima pergunta e a resposta está a ser construída, digamos, todos os dias. De facto, começa-se a dar resposta a essa pergunta, mas ainda há um longo caminho a fazer. Digamos, ele começou, de resto faz parte daquilo que é o grande pilar da chamada ciência aberta, ou seja, que é um novo paradigma que está a emergir, em que a abertura passará a ser, por assim dizer, o novo normal. A abertura em todo o ciclo de valor da produção da ciência. Começou com o acesso aberto às publicações, já há algum tempo, mas ainda era um pouco, digamos, a primeira abertura na brecha da Torre de Marfim, digamos assim. O saber está lá contido, abre-se para que as pessoas possam ter acesso a ele. E aí as novas tecnologias do digital facilitam muito essa Sem dúvida, capacidade sem de dúvida. acesso, Foi não é? digamos, um terremoto no bom sentido que, efetivamente, veio transformar tudo. A questão que está a colocar leva muito mais longe a problemática, que é de que forma nós podemos fazer com que o processo seja bionívoco, ou seja, podemos integrar também as pessoas no processo de construção da ciência. Não apenas para receberem o que é produzido, mas afetarem a forma como essa ciência é produzida. E aqui estamos no domínio da chamada ciência cidadã. De que forma o cidadão comum pode efetivamente afetar o que está a ser produzido. Então, duas perguntas. Como é que pode e que mais-valias é que traz ter, de facto, o cidadão no centro? Dou-lhe um exemplo muito concreto de algo que está a acontecer agora. Por exemplo, o processo dos censos 2021. Por um lado, a preocupação com os dados, como foi referido. Nem tudo pode ser público. Há dados que são sensíveis, dizer respeito à identificação pessoal, devem ficar no país e protegidos. Mas começou quase ao mesmo tempo, há poucos dias, também um processo semelhante de censos das gaivotas. Ora, aí estamos exatamente no polo oposto. Necessitamos que a comunidade alargada, o cidadão comum, contribua o mais possível para fotografar, dar informação que depois será tratada massivamente, digamos, e transformada efetivamente em ciência. Portanto, é um processo dinâmico e bionívoco. Por um lado, dar acesso ao que é produzido, mas depois obter informação, ser sensível à interpelação que é feita pelo cidadão e isso transformar a forma como construímos ciência, como a comunicamos e como a tornamos, digamos, relevante para a sociedade como um todo. E acha que, de facto, e como é que nós podemos apostar na mensagem, na comunicação, para o cidadão, de que, de facto, ele é muito importante na construção do conhecimento? Sem dúvida, digamos, a comunidade académica está habituada a trabalhar em nichos muito hiper especializados e é difícil que a informação passe. Ora, para fora, é exatamente o contrário, saber comunicar e obter, digamos, esse retorno e estar receptivo a que ele transforme a forma como fazemos a própria investigação. E como é que está a ser feito, essa comunicação, professor? Digamos, está a ser feito um esforço grande de disseminação de ciência, no fundo, de traduzir aquilo que é complexo numa linguagem simples e depois obter retorno sobre a maneira como essa mensagem chega às pessoas. Isso permite, naturalmente, às instituições poderem afirmar a relevância social da investigação que fazem, por assim dizer, mas também perceberem as interpelações que a sociedade faz. Ou seja, não é só pelo fato de eu querer fazer a investigação nesta área que eu devo, digamos, colocar todo o meu esforço a isso. Se calhar, devo ir ao encontro daquilo que a sociedade necessita em determinado momento, não é? Não teria sido possível, por exemplo, dar este salto qualitativo que houve com a experiência pandémica, por exemplo, de encontrar muitas vacinas em tão pouco espaço de tempo, se não fosse possível partilhar tanta informação a tantos níveis. Mas agora há um outro desafio, perceber como é que a sociedade vai ter acesso a esse conhecimento. Um acesso equânime, digamos, que não seja, digamos, apenas sectorial para quem tem mais capacidade. E aqui é essencial que a sensibilidade, digamos, que nós possamos estar atentos ao que a sociedade diz e ser capazes de lhe responder, efetivamente. E na sua opinião, muito rapidamente, em que ponto é que nós estamos? A sociedade portuguesa está nesse percurso? Eu penso que estamos, claramente, o ensino superior está muito receptivo a isso. Há um passo essencial que é necessário dar, é que nós todos, enquanto indivíduos, enquanto instituições, somos também avaliados. E a avaliação que é feita, o reconhecimento de carreiras, neste momento, não valoriza esse tipo de contributo. É necessário que nós possamos ver reconhecido esse contributo, este esforço de aproximação à sociedade no próprio trabalho, na profissão que fazemos. Eu acho que há muito boa sensibilidade neste momento para isso. O salto, digamos, o momento é claramente positivo, há que agarrá-lo e aprofundá-lo, naturalmente. E, sem dúvida nenhuma. Inês, como é que, de facto, a diversidade do ensino superior, e vai muito naquilo que nós temos ao longo do dia vindo debater, pode, de facto, contribuir para termos aqui uma cidadania digital e inclusiva? Realmente, eu penso que todos no ensino superior, de uma forma ou de outra, temos como prioritário a cidadania digital e a transformação que é preciso fazer.
nas áreas das tecnologias nós sentimos mais do que nunca, não é? Até com o impacto da pandemia, sem dúvida a saúde ganhou um novo patamar, mas se calhar se a pandemia todos temos consciência fosse aqui há 10 anos era diferente, porque a nível do digital estávamos muito para trás. E um dos aspectos que ganhamos consciência que é importante é aquilo que é feito no superior, no ensino superior e na investigação demora tempo a ter impacto. E tudo aquilo que façamos, por um lado, a sensação que estamos nas áreas das informáticas é que nós estamos a criar os profissionais do futuro que eventualmente vão ter profissões que ainda nem têm nome. Sim. E quando se fala agora da ciência de dados, já lá estava em gênese tudo, mas agora a formação é ciência de dados, mas os cientistas de dados atuais têm formação em coisas muito diversas, porque no seu tempo de receber formação, eles tiveram outro tipo de formação mais solidificado. E, de facto, tanto no ensino superior como nas unidades de investigação, por exemplo, no INESC-ID, é uma das linhas prioritárias é a cidadania digital. Um dos aspectos que é importante nós refletirmos é que o que sair cá para fora há de ser reflexo do que está lá dentro, digamos assim. E, portanto, tudo o que vier a ser produzido, e nós temos exemplos, por exemplo, das empresas que são unicórnio, eram alunos nossos que estavam há uns tempos na universidade. E que, de facto, com o tempo e com o investimento, ou mesmo, por exemplo, temos alguns unicórnios que têm uma história para trás até de parcerias internacionais, como, por exemplo, o CMU Portugal, que temos o caso de sucesso da FIDESAI, mas que nós vemos que estamos, nós como investigadores que formamos outros investigadores e como professores que formamos alunos, estamos ali a semear sementes, digamos assim, que mais tarde irão dar fruto. O que é que nós sentimos? Que os produtos que saem, digamos assim, os que hão de sair, são muito reflexo não só da educação, mas até do perfil dos alunos que temos. Se nós tivermos na universidade um grupo de alunos que é representativo da universidade, mais tarde eles, quando saírem cá para fora, vão conseguir dar respostas à sociedade como um todo. Se tivermos apenas pouca representatividade, e, por exemplo, é uma das causas que temos, e que há pouco tempo tivemos iniciativas das raparigas nas tecnologias, que é tão importante, porquê? Porque algo que tem um impacto tão grande precisa de ter representatividade. Claro. De todas as áreas, e até na parte que estávamos aqui a falar, toda a parte do design. É muito o reflexo disso. E, de facto, nós temos que sentir como sociedade, e mesmo a formação dos mais novos, desde pequeninos, que se vê agora que nas escolas que o digital é importante, não no sentido de... porque os vai capacitar para o futuro e ver tudo como uma potenciação para aquilo que vai ser o futuro. E, de facto, é extraordinário. Por um lado, nós, como investigadores e professores universitários, temos isso nas nossas mãos, mas a própria sociedade tem que ter noção de que o futuro se constrói agora, não é? Com a maneira como levamos o potencial e a criatividade dos jovens a direcionarem-se para resolver mais tarde os problemas do ponto de vista digital, mas que são problemas da sociedade. E que são tantos e que mudam tão depressa. Professor Rui Oliveira, boa tarde também. Obrigada por estar connosco. Bom, depois do que nós ouvimos, o que é que, na sua opinião, falta para, de facto, aumentarmos aqui a literacia digital? Quais é que devem ser as principais apostas para de facto, conseguirmos chegar mais depressa a essa meta? Se tivesse um segundo, diria-lhe a constância. Nós temos que estabelecer as estratégias e depois conseguir persegui-las de uma forma constante e informada. Nós falamos da transição digital e, de facto, é redutora a transição digital, porque nós estamos na consolidação digital também e muitos de nós também já na otimização digital. E isto exige um conhecimento muito grande em muitas áreas, porque a computação, digamos assim, nós temos-la, nós temos poder computacional que chega e sobra, há um investimento enorme de norte a sul do país, mas nós todos também temos nos nossos telemóveis, nos nossos pulsos. O poder computacional não nos falta saber usá-lo convenientemente. Porque nós, temos uma categoria de pessoas, onde eu me incluo, se quiser, que fazem o digital. Depois temos outras que digitalizam, mas depois andamos todos a digitalizar-nos. E ao digitalizar-nos somos produtores e consumidores de tudo isto. E isto exige um ensinamento como ler e escrever desde exato, que deve começar o mais cedo possível, desde não é? Exatamente, porque toca em todas as áreas do saber e depois traz-nos uma coisa que eu julgo que é diferente de tudo o resto que nós aprendemos até agora,
que é a questão imaterial. Toda a digitalização acaba por ser imaterial. Não sentimos as coisas, não somos donos das coisas. E tudo isto baralha-nos um pouco o conhecimento anterior. E, portanto, há que reaprender muita coisa e ensinar muita coisa. Reaprender, e como é que, de facto, na sua opinião, podemos retirar mais benefícios de todos esses instrumentos e ferramentas que temos ao nosso dispor? Nesse aspecto é o conhecimento. O conhecimento vai nos permitir a cada um de nós avaliar aquilo que é de valor para nós, quais são os riscos, o que é que não vale a pena. E aí qual é que pode ser o papel e deve ser o papel do ensino superior e universitário? Ensinar, quando a mensagem deve começar desde cedo, mas nas universidades? Tipicamente ensinar, porque normalmente vai mais à frente nesse sentido. O ensino superior está agarrado à investigação, a investigação anda à frente, conhece mais, bate com a cabeça muito mais vezes que o outro ensino, porque a investigação é isso, a investigação é arriscar e ver que se errou, ou que se teve sucesso, e isso é todo um ensinamento à frente que nós temos que conseguir passar rapidamente para quem vem imediatamente atrás de nós. E seguramente conseguiram muito bem os 5, com o pouco tempo que tivemos, passar as suas mensagens. Foi um grande prazer, minhas senhoras, meus senhores, por estarem estado connosco. Continuação de um ótimo trabalho, que é seguramente um trabalho muito, muito, muito desafiante.